Muito boa noite e bem-vindo a este jornal. Vamos conferir a atualidade informativa. O presidente da República, Daniel Chapo, e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed, reafirmaram o compromisso de aprofundar a cooperação bilateral, com prioridade para os setores do comércio, investimento, energia, infraestruturas, agricultura, turismo e desenvolvimento sustentável. O compromisso foi assumido durante um contacto telefônico mantido entre os dois chefes de Estado, no qual passaram em revista o estado das relações de amizade, solidariedade e cooperação entre Moçambique e os Emirados Árabes Unidos. Moçambique procura reforçar a sua estabilidade econômica e atrair mais investimento estrangeiro. O presidente da República, Daniel Chapo, manteve um contato telefônico com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed, centrado no reforço da cooperação bilateral entre os dois países. A conversa entre os dois chefes de Estado, segundo este comunicado da Presidência da República, serviu para fazer o balanço das relações de amizade e cooperação entre Moçambique e os Emirados Árabes Unidos, com destaque para a aposta nas áreas estratégicas como a energia, comércio, infraestruturas, agricultura, turismo e desenvolvimento sustentável. De acordo com a nota, Daniel Chapo manifestou o apreço do povo e do governo moçambicano pelo apoio que os Emirados Árabes Unidos têm prestado ao país ao longo dos anos, considerando que essa cooperação tem contribuído para o desenvolvimento econômico e social de Moçambique. Durante a conversa, os dois estadistas trocaram ainda impressões sobre assuntos de interesse regional e internacional, defendendo o reforço do diálogo, da cooperação multilateral e da promoção da paz, da estabilidade e da prosperidade globais. As relações econômicas entre os dois países têm vindo a ganhar expressão nos últimos anos. Em 2024, a empresa estatal de energia dos Emirados Árabes Unidos, ADNOC, adquiriu uma participação de 10% na concessão da Área 4 da Bacia do Rovuma, tornando-se um dos investidores do projeto de gás natural liquefeito, que integra a Coral Sul, FLNG, e o futuro Coral Norte e o projeto Rovuma LNG. O investimento marcou a entrada da companhia emiradense no setor energético moçambicano. A cooperação estende-se igualmente ao setor logístico. A DP World, multinacional sediada no Dubai, integra o consórcio que gera o Porto de Maputo e participa no programa de expansão da infraestrutura, um investimento superior a $1.000 milhões, destinado a aumentar a capacidade operacional do principal corredor logístico do país. O Ministério dos Transportes e Logística anunciou o pagamento de mais de 110 milhões de meticais a 2.362 transportadores do Grande Maputo, no âmbito do primeiro mês da compensação ao transporte público de passageiros, uma medida financiada por receita consignada. O anúncio foi feito na última sexta-feira pelo secretário de Estado dos Transportes, Xinguan Mabot, que garantiu que o Executivo cumpriu o compromisso assumido publicamente, tendo inclusive antecipado o desembolso em relação ao prazo inicialmente estabelecido. O montante pago, segundo o Ministério dos Transportes e Logística, cobre diferentes categorias de operadores do transporte semicoletivo e de autocarros no Grande Maputo, com destaque para 1.487 viaturas de 15 a 25 lugares, que receberam mais de 52 milhões de meticais, 731 veículos de 26 a 35 lugares, com cerca de 40 milhões de meticais, 93 autocarros com mais de 13 milhões de meticais, outros 40 meios de 31 a 85 lugares com mais de 2 milhões de meticais e 3 veículos articulados com um valor superior a 170 mil meticais. No total, o Ministério dos Transportes e Logística confirmou que o primeiro desembolso da compensação no Grande Maputo ascende a mais de 110 milhões de meticais, estando já assegurada a disponibilidade financeira de 144 milhões de meticais para a zona metropolitana, provenientes de receitas consignadas. Relativamente às restantes capitais provinciais, o Ministério dos Transportes e Logística refere que continua a aguardar a comunicação formal sobre a adesão ao mecanismo de compensação após o término do prazo estabelecido para o envio da informação. De acordo com a instituição, alguns municípios já se pronunciaram sobre o processo, entre os quais Xai-Xai,
Inhambane e Chimoio, que optaram por não aderir ao modelo de compensação, preferindo o ajustamento tarifário como instrumento de resposta aos desafios do setor. O Ministério dos Transportes e Logística reafirmou que o programa visa garantir um sistema de transporte público mais acessível, previsível e eficiente, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida dos cidadãos. Moçambique pretende consolidar uma visão integrada para a proteção do seu patrimônio marinho, reforçando os esforços de conservação da biodiversidade e promovendo o desenvolvimento sustentável dos recursos oceânicos. A informação foi avançada durante a quarta Conferência da Biodiversidade Marinha, integrada na terceira Cimeira Internacional Oceano Azul, realizada sob o lema Futuro Azul, acelerando a sustentabilidade econômica. A necessidade de proteger os ecossistemas costeiros e marinhos do país esteve no centro dos debates da quarta Conferência da Biodiversidade Marinha, integrada na terceira Cimeira Crescendo Azul. Na abertura oficial do evento, o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Mito Albino, reiterou o compromisso do governo com a gestão sustentável dos recursos marinhos, destacando que Moçambique procura fortalecer a sua economia e garantir a segurança alimentar através de uma utilização responsável dos recursos do mar. Para o governo de Moçambique, esta é uma prioridade nacional. O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas tem uma responsabilidade particular neste processo, porque reúne áreas fundamentais ligadas à gestão sustentável dos recursos naturais, à segurança alimentar, à proteção ambiental, à resiliência das comunidades e o uso responsável dos recursos pesqueiros. O governante sublinhou ainda que o sucesso das políticas públicas de convenção depende do envolvimento ativo das comunidades costeiras, que desempenham um papel fundamental na preservação dos ecossistemas marinhos. Esta realidade exige de nós uma abordagem cada vez mais integrada. Temos que conservar melhor, produzir melhor, pescar melhor, planificar melhor e garantir que as comunidades locais participem ativamente nas soluções. Promovida pela BioFound desde 2023, a conferência tem vindo a afirmar-se como uma importante plataforma de diálogo entre a comunidade científica, os decisores políticos e os parceiros de desenvolvimento. Na ocasião, o presidente do Conselho de Administração da BioFound, Carlos dos Santos, apresentou os principais objetivos desta edição e destaca a importância da conservação da biodiversidade para o desenvolvimento social e econômico do país. Esperamos fortalecer a partilha de informação científica sobre biodiversidade marinha e costeira, promover decisões mais informadas para a gestão sustentável dos recursos naturais, incentivar soluções baseadas na natureza e reforçar a educação ambiental como instrumento de transformação social. A conferência abordou igualmente questões ligadas ao financiamento da conservação e ao empoderamento das mulheres na proteção dos oceanos, contribuindo para consolidar a posição de Moçambique como um ator relevante na promoção da economia azul sustentável. O Serviço Nacional de Investigação Criminal apreendeu 3,7 toneladas de droga sintética do tipo fentanil no Aeroporto Internacional de Maputo, numa operação considerada pela instituição como uma das maiores apreensões de estupefacientes realizadas nos últimos tempos no país. A carga, que se encontrava armazenada nas instalações de uma empresa privada, havia sido inicialmente declarada como um lote de multivitaminas. Contudo, análises posteriores confirmaram tratar-se de uma mistura contendo Benadryl e fentanil, um opioide sintético altamente potente e associado a elevados riscos de saúde pública. Uma operação de monitoria do Serviço Nacional de Investigação Criminal culminou na última sexta-feira, dia 12 de junho, com a apreensão de 3,7 toneladas de droga sintética do tipo fentanil, escondidas nos armazéns de uma empresa privada no Aeroporto Internacional de Maputo. Segundo o Cernic, trata-se de uma das maiores apreensões dos últimos tempos. A referida droga encontrava-se acondicionada em 50 caixas, contendo 30 pacotes com o peso de 2,2 kg, totalizando 1.500 pacotes, que, submetida a um exame de química forense no Laboratório de Criminalística do Cernic, concluiu-se que se trata de droga sintética com a composição de Benadryl e fentanil.
Estas drogas são opioides sintéticos extremamente potentes, que podem causar aos consumidores depressão grave do sistema nervoso central, levando à sonolência intensa, confusão, dificuldade respiratória e até o risco de morte. As investigações do Cernic revelam ainda que a carga foi expedida da Índia, com trânsito pela capital de Catar, Doha, e chegou ao país no passado dia 7 de junho. Importa referir que o Cernic, de forma proativa e através das suas fontes, havia tomado conhecimento da vinda desta droga com indicações de que a mesma seria proveniente do Brasil, com destino a Maputo, proveniente do Brasil, com destino a Maputo. Do monitoramento efetuado, apurou-se que a droga foi expedida da Índia para o Maputo, com trânsito em Doha, tendo chegado no dia 7 do corrente mês. Da vigilância operativa posicionada no aeroporto para a detenção dos indivíduos que viriam levantá-la, constatou-se que os mesmos desencadearam mecanismos de recrutar funcionários das alfândegas para o seu levantamento. No âmbito do mesmo processo, foi detido um cidadão moçambicano que identificou como destinatário e proprietário da droga um cidadão de nacionalidade nigeriana. Constatou-se ainda que, no âmbito da importação desta mercadoria, foi declarada ilegalmente tratar-se de multivitamina. Todavia, dos testes químicos forenses efetuados, apurou-se que efetivamente trata-se de droga. Foi ontem, dia 13, detido um cidadão nacional e da sua audição sumária, o mesmo referiu que o destinatário e proprietário da droga é um cidadão de nacionalidade nigeriana, tendo sido também detido esta manhã. Após a recolha das amostras para efeitos da prova e mediante autorização judicial, toda droga apreendida segundo o Cernic será destruída de acordo com os procedimentos legais. O presidente do partido Nova Democracia, Salomão Mushanga, considera que Moçambique não pode continuar a conviver com uma justiça seletiva, que, segundo afirma, é forte para os fracos e fraca para os poderosos. Mushanga defende que a justiça deve atuar com independência e imparcialidade, sem estar subordinada ao poder executivo, razão pela qual considera urgente a implementação de reformas profundas no setor da administração da justiça. O partido Nova Democracia é um dos signatários do compromisso político para o diálogo nacional inclusivo, assinado no início de 2025 entre o presidente da República e os partidos da oposição, com vista a identificar mecanismos para a reforma constitucional. Um dos setores que mais preocupa o líder desta formação política é o sistema de administração da justiça, que considera necessidade de reformas urgentes para garantir maior independência, transparência e credibilidade. É que nós não podemos continuar com uma justiça seletiva. Uma justiça que é forte para os fracos e fraca para os fortes. E, fundamentalmente, que seja uma justiça não ancorada ao sistema, não ancorada ao executivo, uma justiça acessível aos cidadãos, uma justiça que não é só para Moçambique A, porque eu digo que a Moçambique B, que são as grandes cidades, são os grandes centros urbanos, depois a Moçambique B, que são lá nas zonas rurais, onde o Estado não chega. Portanto, do ponto de vista de justiça, o nosso Estado é curto. Para Salomão Mushanga, não basta que o sistema de administração da justiça apresente características republicanas, é fundamental que os seus princípios sejam efetivamente observados na prática, assegurando igualdade de tratamento para todos os cidadãos. Precisamos, a partir deste Congresso da Justiça, avançar para este pacto, para que, de facto, os moçambicanos possam se apossar da justiça. Que seja uma justiça ao serviço dos cidadãos e não ao serviço de uma elite política, não ao serviço de um grupinho de privilegiados que acampam no Estado e que se beneficiam de forma insaciável desse mesmo Estado. Salomão Mushanga, que falava recentemente à margem do Congresso da Justiça, evento que teve como objetivo refletir sobre o atual estado da administração da justiça no país, defendeu igualmente
a necessidade de uma transformação efetiva das instituições do setor. Seguimos agora com uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já. Não podemos pensar que há vidas de primeira e vidas de segunda. Estamos num país em que há bandidos que matam, também há o Estado que mata. Então não podemos normalizar isso. E eu acho que o esforço que estamos a gastar nas cerimônias, devíamos gastar metade dele no combate à criminalidade. E conseguiríamos. O Estado moçambicano não pode ser vencido pelos criminosos que andam por aí, a não ser que esses criminosos lhe façam algum favor ao Estado. Temos um diálogo nas salas e temos baleamentos lá fora. Você sai da sala de diálogo nacional, inclusive, é baleado na rua. Quer dizer, que raio de diálogo é esse? Era preferível não haver diálogo, mas haver decisões firmes de um governo sério a dizer que neste país não pode. Se o ministro do Interior, o diretor nacional do CERNIL não são capazes de combater os crimes, que saiam, arranjem outros. Tem que acabar. Nós temos que normalizar a vida do país. A vida do país não pode haver sangue todos os dias. As pessoas estão a morrer diariamente. E as autoridades não estão a fazer o seu trabalho. Porque dizem que quem é do partido já deixa. Quer dizer, deixa morrer. Uma procuradoria não deve atuar em função de quem é chefe do Estado hoje. Não pode estar na dependência direta do chefe do Estado. Tem que ser um cidadão que está no cargo, conhece as suas atribuições, conhece os seus deveres e os seus direitos e fica tranquilo. E faz a justiça andar normalmente. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Que vantagens existem para as empresas ao cotarem-se na Bolsa? Maior visibilidade da empresa, atrair muitos investidores para a expansão dos seus negócios, o que lhe permite o acesso ao capital de investidores localizados em diversas partes do mundo. Bem-vindo de volta. O sociólogo Elísio Macamo considera que os cidadãos não devem agradecer aos governantes pelo cumprimento das suas responsabilidades, uma vez que a garantia de condições de vida digna constitui um dever do Estado
é um direito dos cidadãos e não um favor concebido por quem exerce funções públicas. Macamo defende ainda que a avaliação de uma república deve assentar menos na figura dos seus dirigentes e mais na capacidade das instituições de funcionarem de forma eficaz, assegurando de forma contínua a justiça, a prestação de serviços públicos e de qualidade e o acesso equitativo aos benefícios do desenvolvimento. Um contexto em que o debate sobre a governação e o papel do Estado continua a assumir relevância nas sociedades contemporâneas, torna-se recorrente a reflexão sobre os critérios através dos quais uma república pode ser analisada e compreendida. Neste enquadramento, o sociólogo e comentador da MBC-TV, Elísio Macamo, entendeu que uma república não deve ser medida apenas pela qualidade dos gestos dos seus governantes, mas, sobretudo, pela solidez e funcionamento das instituições. Grande parte da nossa imaginação política continua organizada em torno da figura do governante providencial. Então nós esperamos dele a capacidade de intervir, de resolver problemas, de corrigir injustiças, de distribuir benefícios e recompensar os merecedores. Então, quando nós vemos isso, sentimos que estamos perante um líder atento ao povo. Contudo, uma república não se pode medir apenas pela qualidade dos seus gestos. Mede-se, sobretudo, pela qualidade das suas instituições. Macamo defendeu que a relação dos cidadãos com a ação política não deve assentar numa lógica de gratidão pelas medidas implementadas pelos governantes. A questão verdadeiramente importante é que tipo de relação entre cidadãos e poder estamos a cultivar quando a nossa principal reação política é a gratidão. Uma república forte não é aquela em que os cidadãos têm muitas razões para agradecer aos seus governantes. É aquela em que os cidadãos podem confiar nas instituições ao ponto de não precisarem de agradecer por aquilo que lhes pertence enquanto membros de uma comunidade política livre e igual. O sociólogo acrescentou que a criação de condições dignas para a população não deve ser entendida como um favor, mas sim como a concretização de direitos, sublinhando que aquilo a que os cidadãos têm acesso não deve ser visto como um privilégio concedido. É por isso que uma das prevenções mais subtis da cidadania ocorre quando começamos a agradecer aquilo a que temos direito. Nesse momento, algo se desloca silenciosamente no nosso universo moral. Aquilo que deveria ser entendido como expressão normal da pertença à comunidade política passa a ser percebido como um favor. O direito transforma-se num privilégio. A autoridade transforma-se numa benfeitoria. O cidadão transforma-se em beneficiário. E a relação entre Estado e sociedade passa a organizar-se menos em torno da igualdade jurídica e mais em torno da gratidão. O sociólogo Elísio Macamo fez estas considerações no âmbito da sua análise sobre a governação dita heroica durante a sua coluna habitual inserida no Jornal da Noite de sábado da MBC-TV. Venâncio Mondlane é, até o momento, o único candidato à presidência do partido Anamola. A informação foi avançada pelo porta-voz da formação política, Denis Tivan, durante a última edição do programa Estado da Nação, da MBC-TV. Segundo Tivan, este cenário demonstra a estabilidade interna do partido e reflete a confiança depositada pelos seus membros e simpatizantes na liderança do Mondlane. Convidado da última edição do programa Estado da Nação da MBC-TV, o porta-voz da Anamola, Denis Tivan, afirmou que Venâncio Mondlane é até o momento o único nome formalmente apontado para liderar a organização política. Segundo Denis Tivan, a ausência de outros concorrentes traduz a estabilidade interna do partido e a convergência de vontades em torno da atual liderança, que considera estar alinhada com as expectativas de muitos moçambicanos. As pessoas questionam, mas do ponto de vista do concurso para a liderança nacional, nós temos um candidato, o que para nós representa também estabilidade do ponto de vista daquilo que nós pensamos e está alinhado com aquilo que são as expectativas dos moçambicanos. Portanto, penso que isto já reforça que há uma estabilidade política. Refere-se à candidatura do engenheiro Venâncio, exatamente. Questionado sobre a possibilidade de surgirem novas candidaturas antes do encerramento do calendário eleitoral interno, Denis Tivan não excluiu esse cenário.
Contudo, sublinhou que neste momento as atenções da Ana Mola estão centradas na preparação dos próximos desafios políticos e eleitorais. Não haverá outras candidaturas fora estas? Bom, os prazos estão a findar. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa, mas por aquilo que é o nosso conhecimento... É consensual que seja o nosso mundial. Sim, penso que dentro do partido, exatamente, sim. Penso que dentro do partido, assim também como fora. A maior expectativa que nós temos é os embates de 2022 e 2029, e não há mais outra figura que os moçambicanos não possam querer a não ser Venâncio Mondlane. Na ocasião, abordou igualmente as perspectivas para os processos eleitorais de 2028 e 2029. Sobre uma eventual candidatura de Venâncio Mondlane à presidência do município, incluindo o Conselho Municipal de Maputo, Tivano afirmou que qualquer decisão dependerá da estratégia política que vier a ser definida pelo partido, admitindo que o cenário permanece em aberto. Fala de embates pleitos 2028 e 2029. Exatamente. 28 autárquicas. Exatamente. Está a referir que o engenheiro poderá candidatar-se a um dos municípios, por exemplo, o município de Maputo. Bom, eu não sei se isso eventualmente poderá ocorrer. Pode ser, vai depender muito da estratégia política que o partido decidir. Ou de outra, não é? Tudo vai depender. Estas coisas das dinâmicas políticas nós não conseguimos fazer uma previsão. Com o período de apresentação de candidaturas ainda a decorrer, resta aguardar pelo encerramento oficial do processo para confirmar se Venâncio Mondlane permanecerá como candidato único ou se surgirão novos concorrentes à liderança da Ana Mola. Salomão Moiana considera que não se pode normalizar os assassinatos que se registram no país, sob risco de a situação de insegurança se agravar ainda mais. Moiana defende que o Estado deve reforçar as medidas de prevenção e combate à criminalidade, priorizando a proteção de vidas dos cidadãos. O comentador entende ainda que o governo deve reduzir gastos com cerimônias e eventos oficiais, canalizando parte desses recursos para o fortalecimento das instituições responsáveis pela segurança pública e para o combate à criminalidade. Não podemos pensar que há vidas de primeira e vidas de segunda. Estamos num país em que há bandidos que matam, também há o Estado que mata. Então não podemos normalizar isso. Então, se nós normalizarmos isso, eu estava a dizer às pessoas que um dia deve haver tiroteio em sítios sagrados. Um dos sítios sagrados é dentro da igreja ou dentro da residência oficial de um bispo. E já aconteceu. E eu acho que o esforço que estamos a gastar nas cerimônias, devíamos gastar metade dele no combate à criminalidade. E conseguiríamos. O Estado moçambicano não pode ser vencido pelos criminosos que andam por aí, a não ser que esses criminosos lhe façam algum favor ao Estado. E razão pela qual são tolerados. Então, pronto, o Bukele já disse. Não há nenhum Estado capaz de ser vencido pelos criminosos do seu próprio país. E se o Estado é vencido pelos criminosos, é porque o Estado é cúmplice com eles. E é o que está-se a ver em Moçambique. E é lamentável que se percam vidas de pessoas tão valiosas como o bispo Osório Afonso. Nós temos que normalizar a vida do país. A vida do país não pode haver sangue todos os dias. Há pessoas que estão a morrer diariamente. E as autoridades não estão a fazer o seu trabalho. Porque dizem que quem é do partido, deixa. Quer dizer, deixa morrer. Uma procuradoria não deve atuar em função de quem é chefe do Estado hoje. Não pode estar na dependência direta do chefe do Estado. Tem que ser um cidadão que está no cargo, conhece as suas atribuições, conhece os seus deveres e os seus direitos e fica tranquilo. E faz a justiça andar normalmente. São esses excertos do programa Semana com Salomão Moiana que o caro telespectador pode acompanhar logo a seguir este jornal. E colocamos assim um ponto final a esta edição e amanhã, uma vez mais, estaremos cá para pontuarmos o essencial da informação. Boa noite, até amanhã. No
coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes-malungane.